Pessoal, já tô aqui. Oi, gente. Tem musiquinha rodando no meio. Como é que eu faço pra tirar essa musiquinha enquanto tá contando? Bom, já vou cortar direto já pro antes do tempo mesmo, que hoje tá tudo muito louco. Vamos cortar aqui pro 3, que aí já corta a musiquinha. Isso, cortamos pro 3 porque corta a musiquinha. Bom, eu queria agradecer vocês que estão participando comigo aqui de madrugada, né? Porque tá bem tarde já. Bastante. A gente acabou de ver o debate. Estamos aqui em família, eu, a Jennifer e a Luísa vendo o debate. E esse debate foi bem engraçado, né, pessoal? Principalmente quando a gente imagina, a gente lembra da Marina falou: Haddad, como que você pode falar uma coisa dessa, Haddad? Seu mentiroso! Ela deu a oportunidade para ele falar do Lula. Gente, todo mundo tentou pegar o Haddad e todo mundo deu a oportunidade para ele. Eu vou te falar com toda sinceridade, porque na hora que o Álvaro Dias achou que ele ia matar com o assunto corrupção, aí ele tomou uma boa pancada, exatamente porque ele não imaginava que ele estava, na verdade, dando uma oportunidade para o Haddad, porque o Haddad precisa falar, né? Agora, obviamente, só no segundo turno, mas o Haddad precisava ter uma oportunidade de falar da Operação Lava Jato como algo partidário. Ele poderia ter entrado mais nesse tema. Eu não sei se é legalmente possível ele contestar as decisões judiciais, eu não sei como é que funciona. Eu já vi caso, inclusive, que um vereador que estava em liberdade provisória porque ele contestou o julgamento, ele perdeu a liberdade provisória. Então são coisas bem complexas do mundo judiciário que a gente não tem noção de como é que funciona, então eu não sei até por que ele não mostrou mais. Mas coisas importantíssimas que ele falou hoje que eu acho que acabam colocando ele na vanguarda até da tranquilidade do público, porque tinha uma conversa de que o Haddad não ia recuperar o petróleo, né? Principalmente esses grupos conspiratórios estavam falando que o Haddad não ia recuperar o petróleo. Ele tocou nesse assunto hoje, falou que é prioridade no primeiro dia de governo dele, né? Principalmente esses grupos. Nossa, eu já vi que está funcionando o som, porque eu coloquei aqui para rodar para ver os comentários e vi que rodou super alto, ou seja, o som está funcionando. Agora que eu estou colocando os comentários aqui, eu vou dar uma lida. Mas olha, a Célia Valdevino Marques, deixa eu colocar maior que eu enxergo, gente. Você tá vendo como é que é o drama conseguir enxergar? A voz tá saindo. Tá no YouTube ainda lá no fundo. Eu saio daqui. Agora eu vou colocar. Não, mas Vou chegar mais perto de você. Pode chegar perto então. Acho que Isso. Vai dar. Deixa eu trazer os comentários aqui então. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tradicionalmente, os comentários... Olha, o que apareceu foi outra coisa, foi o leão da tribo de Judá. A Célia Valdevino Marques, Haddad arrasou com sua inteligência, simpatia, educação. Gente, todo mundo tentou pegar o Haddad e entregou para o Haddad assim, oportunidades de dobrar a situação. Eu achei bem interessante. Quando a Marina achou que ela ia destruir o Haddad, ela foi... o mais legal que todo mundo percebeu. Eu estava assistindo junto com o pessoal no canal do Lula, porque todos os canais estavam caindo. Aí eu percebi que o canal do Lula, talvez exatamente por ser um canal oficial de um candidato, ele não caiu. Mas estava engraçado porque toda hora que o Haddad falava, o Bonner ficava tão impressionado que ele errava na sequência. Se vocês prestarem atenção, todos os erros do Bonner no debate foram depois do Haddad. Eu acho que ele olhava e ficava puto, falava, não vai dar para ganhar desse cara, não vai dar, não adianta a quantidade de fake news, não adianta apoiar o Bolsonaro, esse cara vai ser o próximo presidente. E eles devem estar bem putos, que eles realmente acharam que eles tinham destruído, eles acharam mesmo que eles tinham destroçado o PT. Aí me vem o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é o Bolsonaro presente. É o Bolsonaro, é o Coringa. Gente, Álvaro Dias é o Bolsonaro presente. É muito engraçado, gente, o desespero do Álvaro Dias. Porque assim, o Álvaro Dias tentou comprar o discurso do Bolsonaro e tem muita gente que entrou nessa campanha política achando que era só falar de corrupção que ia conseguir votos. Não, você não vai conseguir roubar um discurso que o Bolsonaro está fazendo há 4 anos nos últimos meses de eleição. Não deu, Coringa, não deu. Aí chega o Álvaro Dias, o Botox, tentando roubar o discurso da corrupção e achando que vai colocar o Haddad contra a parede falando a questão da Operação Lava Jato, e ainda tem a coragem de falar que a população brasileira ama a Operação Lava Jato.
Não, a população brasileira ia até gostar da Operação Lava Jato se ela prendesse todos os partidos. Não, a Operação Lava Jato acabou com a justiça brasileira. A Operação Lava Jato acabou com a reputação do Poder Judiciário, a reputação do Ministério Público. E a gente tem um cara achando que ele vai conquistar votos com o discurso do Bolsonaro falando bem da Operação Lava Jato. Bom, pessoal, eu queria agradecer a vocês que já passa de meia-noite, quase 1h da manhã. O pessoal tá chegando em massa, nós estamos chegando aqui. Que engraçado a cara da Jennifer imitando o Álvaro Dias. Olha, agora, Gente, não, a Marina, muito botox, né? a Marina é a maior farsa que existe na política brasileira, Mas gente. ela acertou no figurino. Eu gostei daquela A Marina blusa dela, acertou só no coloridinha, a Marina só acertou no figurino. delicadinha. Ela teve tanto a manha que ela usou uma camisa cor da pele que eu cheguei a perguntar pra Jennifer, ela tá com a barriguinha de fora? Bermuda. Quer dizer, a calça. Né, A calça cor da pele, eu olhei assim, Falei, não não, deu um Léo. close, ela tá com a barriguinha de fora. Imagina, que Marina. sensualizando lá no debate. Que Marina moderna. Gente, mas é muito pouco conteúdo. A Marina não tem conteúdo nenhum. É aquela coisa que você pergunta, Marina, o que você vai fazer pela segurança pública? A segurança pública é muito importante, aí a gente mistura o diálogo, o investimento e aumenta o meio ambiente da segurança pública e paga mais o policial para todo mundo ficar feliz. E na hora... É tipo isso, né? Não, eu agora... falei com o Léo na hora assim, gente, parece meu avô. Gente... Ela só repete... Sabe a véia que repete sempre a mesma história, a mesma história? Repete Muito agora, igual, a muito fuga do igual. Bolsonaro foi simbólica. Foi. A fuga do Bolsonaro foi cênica, né? simbólica. Foi uma coisa... Cênica, ele estreou em outro canal. A fuga do Bolsonaro colocou todos os outros candidatos falando do Bolsonaro, o que reforça muito o ele não. Eu achei a postura do... O Ciro Gomes, sem dúvidas, é um cara que no debate ele não... O Ciro Gomes no debate... Não tem como explicar. O Ciro Gomes no debate ele destroça. É um treco assim, ele arrebenta mesmo no debate. Claro que eu sempre defendo aqui a capacidade do Ciro Gomes e falo, olha, na realidade, quem vai para o segundo turno é quem tem mais votos. Quem tem mais votos, o próprio Ciro Gomes admitiu, é o Fernando Haddad. Mas, olha, Ciro Gomes tem que estar nesse governo, lógico. Ele tem que, seja lá o governo Ciro Haddad, seja o governo Haddad Ciro, não sei quem vai para o segundo turno, mas foi destroçante todas as posições e propostas do Ciro Gomes. E a forma como ele alertou o pessoal a respeito do Bolsonaro também foi uma coisa muito interessante, que ele falou, olha gente, vamos cair na real. O cara, na hora H, ele simplesmente foge do debate. E o próprio Álvaro Dias, não, foi o Meirelles que falou, né, que nessas horas que a pessoa tinha que estar lá para mostrar que ela tem capacidade... Nessas horas... Engole a língua. Nessas horas, cara, tem que estar aqui. Mas enfim, nessas horas que o cara tem que estar presente para mostrar para a sociedade que ele tem uma capacidade de diálogo, é muito vergonhoso, não é o Bolsonaro fazer isso. O vergonhoso é imaginar que nós moramos em um país que a gente tem aí pessoas dedicando votos para um candidato que é incapaz de participar de um debate. É uma coisa completamente vergonhosa a gente imaginar que o nível de educação do brasileiro coloca em primeiro lugar um candidato capaz de fugir de um debate porque ele não tem conteúdo para o debate. E para conseguir fugir, deixa eu trazer o superchat aqui, Lógica Loterias, Ciro está preparado para responder qualquer pergunta e ainda ajudar o Bonner a apresentar o programa. Bolsonaro faria o quê? Bolsonaro ia falar do kit gay, gente. É lógico que ele ia falar do kit gay e falar que o PT quebrou o Brasil, porque ele não tem conteúdo. É o que está dando certo na campanha dele. O PT quebrou o Brasil, kit gay. O PT quebrou o Brasil, kit gay. E eu falo com vocês, olha, eu falo sem nenhum tipo de dúvida. Se o Bolsonaro vencer no Brasil, a população que vota no Bolsonaro vai ser a mais prejudicada. Porque, olha... Vocês viram as propostas liberais? O que são as propostas liberais? As propostas de extrema direita são propostas de colocar o mais inteligente comendo o mais fraco, o mais preparado comendo o mais fraco. Se um cara dedica votos para o Bolsonaro, isso mostra que ele tem uma certa deficiência de perceber a política, uma certa deficiência de perceber que ele está sendo enganado, não porque ele está votando no Bolsonaro, mas porque as propostas do Bolsonaro são impossíveis. Aí você imagina, olha, o cara está votando no Bolsonaro
porque o Bolsonaro vai lutar contra o kit gay, mas o kit gay não existiu. O cara tá votando no Bolsonaro porque o Bolsonaro vai aprovar a liberação das armas, mas isso é coisa do Congresso. O cara tá votando no Bolsonaro por causa da castração química, mas isso não é permitido de acordo com a Constituição. Então a gente vive uma realidade... muito obrigado, Lógica Baterias, vou deixar correr solto aqui os comentários. Legal, A gente está vendo aí uma parte da sociedade dedicar votos num Bolsonaro que até agora não conseguiu propor uma coisa que é possível. As únicas coisas que o Bolsonaro propôs que são verdadeiramente possíveis, coisas que ele realmente pode realizar, são essas coisas que ele soltou aí de forma indireta para conseguir ganhar apoio das elites, que é diminuir o imposto dos ricos e aumentar o imposto dos pobres, que é acabar com férias e 13º. Na hora que Bolsonaro soltou que vai acabar com férias e 13º, várias empresas, inclusive esse camarada aí, eu até esqueci, da Ravan, pegaram e não, queremos Bolsonaro, nossa empresa precisa do Bolsonaro, nós não queremos pagar férias e 13º. Aí vocês olham que uma população que é capaz de dedicar votos a um cara desse, ela tem uma deficiência muito grande de perceber a política. É essa população que mais vai se ferrar se o Bolsonaro virar presidente. Porque num liberalismo, os menos inteligentes eles são devorados pelos mais espertos. E pode ter certeza, não é o eleitor do Bolsonaro que é o mais esperto, não. A gente precisa acreditar, sim, que 1% do eleitorado brasileiro são pessoas milionárias e que estão, talvez, apontando aí votos para o Bolsonaro por causa das propostas aí de diminuir impostos, propostas de tirar 13º, propostas de acabar com adicional de férias, mas esse 1% aí que vai se beneficiar, com certeza não é o eleitorado capaz de eleger o Bolsonaro. Dentro desse 1% aí, eu posso até acreditar que as pessoas vão ser, sim, representadas pelo Bolsonaro, mas saiu desse 1% aí, é só gente que vai ser prejudicada pelo governo do Bolsonaro. E eu falo com vocês uma coisa que é até graça, mas nós aqui que estamos nesse mundo, nessa bolha de consciência política, consciência econômica, o governo Bolsonaro governa mais para nós que temos essa consciência política do que para o próprio eleitor deles, porque nós, pelo menos, sabemos o que está acontecendo. Lá tem uma nuvem de incompreensão, de ignorância política. São pessoas menos produtivas, pessoas que no mundo liberal vão ser destroçadas, com certeza, pelo um governo liberal. Muito obrigado, Thiago Maris, traz um superchat 13,12. Nós estamos realmente com o coração bem dividido, nós estamos de 12,5, mas lógico, as pesquisas apontam a vitória do Haddad. O próprio Ciro já mostrou que ele faz parte dessa esquerda e quer o Brasil exatamente livre desse fascismo aí. Exatamente, o Ciro já traz, inclusive, as pesquisas internas dos partidos que já mostram um empate técnico entre o Haddad e o Bolsonaro, que significa, gente, que se a gente lutar, a gente coloca o Haddad em primeiro lugar no primeiro turno, o que é muito simbólico, é muito interessante. Rodrigo SP13, Haddad e Boulos, que orgulho dos nossos representantes. 13. Vem pro debate, Bozo covarde. Rodrigo, eu vou falar uma frase muito importante, bem conhecida no mundo dos bolsonaros. É uma frase bem conhecida do lado de lá. Aquele soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. Isso é frase do Bolsonaro. O Bolsonaro é capaz, gente, de criar frases de efeito. Ele é capaz de fazer propostas, ele só não é capaz de cumprir aquilo que ele fala. Ele é exatamente o soldado que entra na guerra com medo de morrer. Ele é o covarde. Muito obrigado aqui também o superchat do Everson Brito. E a questão dos hackers em relação às nossas urnas eletrônicas. Foi feito um teste nos Estados Unidos com vários hackers e todos conseguiram invadir nossas urnas. E agora, olha aí, Everton, eu não sei desse teste, existe uma diferença bem grande entre conseguir invadir e ter acesso às urnas eletrônicas. Eu não duvido que numa situação em que as Forças Armadas já estão mandando no Brasil, e entendam vocês que as Forças Armadas hoje mandam no Brasil, eu não duvido que eles manipulem as urnas para colocar o Bolsonaro na presidência. Não duvidem. Não duvidem disso. Por quê? Porque a gente já vive uma situação em que os militares já mandam no Brasil e eles podem realmente modificar isso. E pode ser o momento em que o Bolsonaro, que lutou contra urnas eletrônicas durante todo esse tempo, pode ser beneficiado. Não imaginem vocês que o sistema beneficiaria o PT. Afinal de contas, o sistema
tirou o Lula da candidatura, né? Tirou a candidatura do Lula. O sistema não deixa o Lula dar entrevista. O sistema prejudica o PT de todas as formas, mas deixa o Bolsonaro dar uma entrevista isolado num dia de debate. Não imaginem vocês que essas urnas seriam fraudadas para beneficiar o PT. Obviamente, se elas forem fraudadas, elas vão ser fraudadas pelo sistema para beneficiar o Bolsonaro. E hoje o Bolsonaro já tem o sistema, isso já está muito bem declarado. Tiago Maristo fala, Léo, sou Haddad e Ciro, mas Boulos tem futuro. Claro, olha, eu falo com toda sinceridade, no início eu imaginava que o Boulos não deveria ser candidato, deveria apoiar o Lula e se lançar candidato a deputado ou senador. Hoje eu vejo a importância do Boulos presente nesses debates. O Boulos é a pessoa que, sem sombra de dúvidas, está ali para fomentar discussões importantes, para fazer determinados candidatos falarem aquilo que eles jamais teriam coragem de falar, assuntos que eles jamais gostariam de debater. É aquela coisa lá do... Eu gosto muito das briguinhas entre o Meirelles e o Boulos, não é a primeira vez que eles se estrepam. Agora, na hora que um Meirelles chama um professor de vagabundo indiretamente, falando que ele trabalha e o professor não, ele obviamente está humilhando uma classe muito grande de pessoas. Gente, dentre as pessoas que hoje estão lutando por terras e por teto, existem muitas pessoas que perderam as terras que tinham, perderam tudo que tinham por causa das políticas Collor, por causa das políticas Fernando Henrique, e hoje elas estão lutando para tentar recuperar um pouquinho daquilo que elas perderam. Por quê? As políticas do Fernando Henrique no passado, elas criavam condições para que as pessoas perdessem aquilo que tinham para grandes latifundiários, e aos poucos elas foram perdendo o que tinham. Então tem muita gente aí, principalmente os radicaizinhos, que acham que todo mundo que está vivendo uma situação de sem teto ou sem terra está vivendo essa situação porque não quer trabalhar. Não é não. Muitos estão ali porque perderam o que tinham, muitos estão ali porque tomaram tombos, principalmente nesses governos Collor e Fernando Henrique. O plano Collor, todo mundo lembra do plano Collor, que foi um plano muito famoso. Muito obrigado. Carol de Oliveira manda um superchat e fala, Jennifer, você é linda. Muito obrigado. Você é linda, Carol. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Olha, muita gente muita gente lembra do plano Collor, quando o Collor guardou o dinheiro das pessoas, e todo mundo tem uma informação de que o dinheiro foi devolvido. Essa é a informação que fica na cabeça das pessoas, né? O dinheiro foi devolvido, mas não foi bem assim. O dinheiro foi devolvido entre aspas, tá, pessoal? Quem correu atrás e conseguiu recuperar o dinheiro, conseguiu. As pessoas mais humildes, que tinham valores mais insignificantes para os ricos, mas bem significativos para elas, perderam absolutamente tudo. Por quê? Porque a coisa ficou tão complexa que elas não conseguiram pegar esse dinheiro de volta. Um exemplo é a mãe da Jennifer. Ela perdeu o dinheiro e não faz nem ideia de como que ela vai fazer para recuperar o dinheiro que ela tinha durante o plano Collor. Muitas pessoas, durante esses planos Collor, durante as loucuras do Fernando Henrique, muitas pessoas perderam o que tinham. E nessa situação, hoje, a gente vive uma realidade em que tem muitas pessoas que estão lá sem teto e sem terra porque tiveram as propriedades tomadas e hoje acham, fica aí essa ladainha de jovens de 14 anos que nunca viveram a vida real, achando que todo mundo que está lutando por um pouquinho de direitos é vagabundo. Eduardo Correia, urnas não são conectadas à rede, dificulta o hacker. Obviamente, Eduardo, é uma coisa que eu até ia falar na hora que eu falei, eu me limitei só à questão do que se for para hackear, obviamente vai hackear a favor do Bolsonaro, o sistema está todo do lado dele. Mas existe uma coisa que a gente precisa pensar também, que é o seguinte, como que eles vão hackear uma urna eletrônica, sendo que a urna eletrônica é, digamos que, fiscalizada tanto por um lado quanto pelo outro? É esse ponto de vista que eu tenho, mas eu já não duvido de mais nada, tá, Eduardo? Eu sempre falei aqui sobre a impossibilidade de fraudar urnas eletrônicas por causa da fiscalização, uma fiscalização que acontece dos dois lados, mas no momento em que o STF desaprovou a possibilidade do voto impresso, eu achei muito estranho, que eu pensei, olha, se tem uma parte do povo que não confia nas urnas eletrônicas, o STF deveria ter compreendido que as urnas eletrônicas não mais respondem ao anseio social de responder quem é o próximo presidente, porque tem uma parte que não acredita nelas. Então a gente tem uma situação que, se o Bolsonaro perder,
as pesquisas apontam Bolsonaro derrotado, a gente vai ter então urnas, o Bolsonaro falando que as urnas foram fraudadas, é isso que a gente vai ter para os próximos... Aécio Neves. Um novo Aécio Neves usando aí essa técnica bizarra para É trazer... a mesma técnica que aconteceu na Venezuela. Deixa eu agradecer ali a Carol, ela fala, Jennifer, você é linda. Olha, e na Venezuela o voto é eletrônico mais impresso. O mais interessante é que o Bolsonaro critica muito a Venezuela, mas a proposta que o Bolsonaro tem para o Brasil é o modelo de votação da Venezuela, que eu acho que seria bem interessante nesse momento que as pessoas estão em dúvidas. Jorge Paolo Estopa, você acha que a pesquisa Vox 247 vai ser mais fiel que a Folha e o Ibope? A pesquisa Data Poder aponta a diferença só de 5% entre Haddad e Bozzo. Ô Jorge, eu confio muito na pesquisa Vox 247, primeiramente porque a intenção da pesquisa é exatamente criar uma nova modalidade de pesquisa, uma pesquisa que, por ser paga pela população, ela tem a obrigação de ser isenta. E outra coisa, ela não vai influenciar tanto na reta final, porque a pesquisa Vox 247 vai trazer provavelmente o Haddad em primeiro lugar e a Globo não vai querer divulgar essa pesquisa, claro que não. Então a pesquisa Vox vai ficar escondida nas bolhas de esquerda. Então eu acho que ela vai trazer uma verdade muito mais próxima da realidade do que o Ibope e o Datafolha. Obviamente, Ibope e Datafolha estão tentando inflar o Bolsonaro para tentar fazer o Bolsonaro viver um pouco mais, ou talvez até por outro motivo, tá, gente? Talvez o Ibope e o Datafolha estão criando estão inflando o Bolsonaro exatamente porque eles vão fraudar as urnas, é mais ou menos assim. Eles já criam uma expectativa do Bolsonaro estar na frente e depois eles conseguem manipular isso nas urnas. Isso porque até pouco tempo atrás a gente tinha uma realidade que os poderes no Brasil eram mais isentos, mas hoje os poderes no Brasil eles estão seguindo à risca o que ditam aí as instituições militares. Então, se as instituições militares ditarem para o STF, por exemplo, é assim, as decisões do STF já não são mais tomadas pelos ministros. Os ministros escrevem de acordo com o que mandam os militares. Então está muito complexo. Muito obrigado, Jorge Paolo, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Diogo Romero Vidal Lessa, Léo Ciro Gomes municiou seus militantes de ocasião com argumentos falaciosos que estão alimentando o antipetismo, melhor que a campanha da besta fera. Muito cirista dizendo que anula ou vota na besta. Diogo, isso que está acontecendo não é do Ciro Gomes, tá? O Ciro tem várias campanhas, tem campanhas oficiais e campanhas não oficiais. Lógico que eu acredito que quem fala uma coisa dessa aí está falando para tentar, nesse momento de tiro de misericórdia, tentar levantar o Ciro. Falar, olha, se não votar no Ciro, também eu voto no Bolsonaro. É uma pirraça. Eu não acredito que isso tenha vindo da campanha do Ciro. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente está vindo da cabeça de alguns eleitores ou talvez da estratégia do próprio PSDB ou do próprio Bolsonaro para gerar essa intriga. O que eu penso é o seguinte, a gente está na reta final, uma coisa é o primeiro turno, o segundo turno é outra eleição. Durante o segundo turno, claro que as pessoas vão esfriar a cabeça. Existem pessoas que realmente estão lutando para a possibilidade do Ciro chegar no segundo turno. E não adianta essas pessoas acharem que fazer pirraça na internet vai modificar alguma coisa. Gente, olha, nós estamos trabalhando com o povo. O povo tem uma convicção e não adianta você achar que você vai fazer pirraça com esse povo, que você vai mudar as coisas. Imaginem vocês, se o povo fosse coerente... se o povo fosse coerente, o Bolsonaro não estava nem nessa campanha. Se o povo fosse coerente, o Bolsonaro não tinha nem tentado, porque ele não tinha mais votos que a família dele. Talvez nem a família dele votaria nele, se o povo tivesse um pouco de coerência. No entanto, nós moramos num país onde Bolsonaro está em primeiro nas pesquisas. Isso mostra que não existe uma ligação muito grande entre preparação política, coerência política e intenção de votos. A pessoa tem que ter, além da coerência política, além da preparação, ela tem que ter um pouco mais, que é a penetração dentro do povo. Eu acho
que o Ciro ele pode trabalhar isso se ele não chegar no segundo turno, porque tudo é possível. Se ele não chegar no segundo turno, também não é motivo para as pessoas ficarem com ódio mortal. O Ciro está construindo uma carreira e uma carreira muito coerente, porque em momento nenhum o Ciro mudou o discurso nacionalista dele, o que significa que o Ciro pode construir para os próximos 4 anos uma carreira bem coerente e realmente chegar ao ponto do Ciro ser o presidente. Mas também você não pode pensar que porque o Ciro não chegou ao segundo turno, você tem que chutar o balde e votar no Bolsonaro. Isso não é coerente, isso não é nem inteligente. Então, o que eu penso é o seguinte, olha, vamos trabalhar com nossas convicções. As pesquisas apontam o Haddad, o próprio Ciro falou isso hoje, que as pesquisas apontam o Haddad, mas ele está disponível para a presidência, aquilo que ele considera como um cargo de muito orgulho e obrigação. É uma posição que ele não quer ocupar só por status, ele quer ocupar para servir o Brasil. Isso mostra que a gente não tem que ter, dentre pessoas da esquerda, nenhuma divergência. Enquanto a gente tem o Meirelles querendo governar o Brasil para os bancos, enquanto a gente tem o Alckmin querendo governar o Brasil para os empresários, enquanto a gente tem o Álvaro Dias querendo levar o Brasil para o asilo, e a Marina querendo transformar o Brasil numa grande floresta, a gente tem pessoas na esquerda fazendo todo um discurso coerente e todas essas pessoas merecem nosso respeito. Essa coisa de simplesmente desrespeitar um em nome do outro não é interessante. Vamos respeitar e ter um pouco de consideração com aquelas pessoas que estão se propondo a fazer um governo para o brasileiro e não para o mercado, porque é muito fácil, gente, um candidato chegar lá igual o Bolsonaro e falar, olha, eu vou governar para os ricos. Isso é muito fácil, difícil é o cara chegar e fazer o que o Ciro está fazendo, o que o Boulos está fazendo, o que o Haddad está fazendo, o que o Daciolo fez, que é bater de frente com banqueiros, falar que o problema, igual o Daciolo falou, olha, o problema do Brasil é a maçonaria. E o canal, eu falo com vocês com toda a sinceridade, o canal até para começar a mostrar para o eleitor do Bolsonaro quem o Bolsonaro verdadeiramente tá na fala do Daciolo, tá? Porque o eleitor do Bolsonaro pode não escutar o que o Haddad fala, pode não escutar o que o Ciro fala, jamais vai escutar o que eu falo, mas eles vão escutar o que o Daciolo fala. E o Bolsonaro se vendeu, simples assim. Ele pode até ter tido uma dignidade até um certo tempo, mas na hora que ele fechou com as grandes esferas de poder, ele se vendeu. Então vamos respeitar as pessoas que estão nesse lado nacionalista, querendo o bem do Brasil, o Brasil acima de todos, de verdade, e não só um Brasil acima de tudo, de verdade, não um Brasil acima de tudo, porém abaixo dos Estados Unidos, abaixo do mercado financeiro internacional, abaixo das petroleiras. Não, se é para ser Brasil acima de tudo, que seja o Brasil acima de tudo de verdade, um Brasil soberano. Então, vamos lutar pelas pessoas que têm esse nível de coerência e vamos defender essas pessoas. Não é coerente um eleitor desrespeitar o eleitor do Haddad desrespeitar o Ciro e vice-versa. Eu acho que aqui nenhum de nós desrespeita o Boulos, porque nós vimos o Boulos realmente sacrificar uma possível campanha aí e ser eleito deputado ou ser eleito senador. Ele fez isso em nome de ter esse espaço no debate, exatamente para pisar no calo, exatamente para chamar temas importantes para serem falados durante o debate. E ajudar quem tem a mesma ideologia. E ajudar quem tem a mesma ideologia. Então vamos bater todos, com certeza todos entre nós, vão bater palmas pro Boulos, porque ele fez um trabalho fantástico, mas também não vamos deixar esse sentimento aí de anti-Haddad ou anti-Ciro, não, porque nós precisamos, indiferente de qual seja o resultado, nós precisamos continuar a construção das lideranças que representam o Brasil. E nessa construção está o Haddad, nessa construção está o Ciro, nessa construção está o Boulos. Vamos continuar a construção das lideranças que representam o campo progressista, porque é só dessa forma que a gente consegue ir aumentando o número de lideranças. Se a gente deixa o campo progressista atacar o Ciro, por exemplo, a gente pode perder um representante. Ele pode falar, quer saber de uma coisa? Olha, eu vou sair da política, porque eu estou querendo fazer de tudo para um povo e o povo que eu estou querendo representar está me atacando. Então não vamos fazer isso, não. Agora, o que eu achei muito legal muito legal no Ciro é que toda hora que alguém vinha atacar ele, mas eu tenho experiência, eu fui tantos anos governador, fui tantos anos deputada. Agora, sempre vem. E os outros foram quem? Empresários? Agora, uma coisa interessante que nós precisamos concordar que apesar de estar lá para ficar falando mal do PT, afinal de contas ele foi do PSDB, está tentando
roubar o discurso do Bolsonaro. Aquele Álvaro Dias, ele é muito engraçado, né? Porque aquele é um bobo no debate. Existem dois extremos da bobeira dentro do debate. A Marina Silva. Marina, o que você vai fazer para resolver o problema da segurança pública? Nós precisamos criar o meio ambiente e comprar uniformes verdinhos e floridos para os policiais. Eu juro que por algum minuto eu ouvi ela falando, eu iria ouvir ela falando, vamos ensinar as donas de casa a reciclar o lixo. Vamos ensinar os policiais a reciclarem o lixo. Porque se os policiais reciclarem o lixo, a segurança pública melhora. Deixa eu ler aqui. Marcos Vinícius fala: Léo, o que você diria para quem insiste na falácia de dizem que foi o PT criador do Bolsonaro? Olha, o que eu digo é o seguinte, foi a Globo que criou o Bolsonaro. Hoje eu vi uma coisa interessante, o Alckmin, ele falou sobre o problema que eles criaram. Quando eu falo a Globo, obviamente eu coloco no meio da Globo, eu coloco... quando eu falo a Globo, eu falo PSDB, porque PSDB é Globo, Globo é PSDB. E a Jennifer tirou o seu comentário que eu estou comentando. Porque o outro também sumiu. Não, o que ia sumir é esse aqui, ó. Foi realizado em Las Vegas a maior conferência de hackers. Esse aqui eu já falei, Jennifer. É esse aqui que eu não falei ainda. Muito obrigado, José Gil do Nascimento Júnior. Desculpa. Ele fala: admiro suas reflexões, sempre realistas. Léo, vamos à luta. Léo, Jennifer e o bebê. Muito obrigado, Gildo. Vamos à luta. Nós vamos vencer essa. Vamos à resistência. Vamos vencer essa. Se a gente não vencer essa, a gente vai perder essa, mas a gente vai vencer essa. É mais ou menos. É as respostas do... Quem que dá essas respostas assim, né? Não, a resposta merece uma. Se a gente não ganhar, nós vamos perder. Mas se a gente perder, o ambiente fica feio, mas nós vamos ganhar. Mas aí eu tava falando com você sobre uma coisa que o Alckmin trouxe. Muito obrigado, Helder Flameia. Léo e Jennifer, está ao vivo? Sim, está ao vivo, Helder. A gente estava esperando exatamente o fim do debate para a gente começar. Começamos mais tarde hoje. A Jennifer estava assistindo, acabou que ela ficou aqui. Olha, o Alckmin falou uma coisa, ele falou sobre um problema que eles criaram. Quando eu falo eles, eu falo o complexo Aécio Neves, representando o PSDB, a Rede Globo e os demais veículos de imprensa. Ele falou sobre um problema de confiabilidade. A gente tem uma crise de confiança. Aí ele falou que dentro dessa crise de confiança, pessoas perderam a vontade de comprar, outros têm medo de investir. É lógico. O PSDB criou uma crise de confiança. E o colega está perguntando quem criou o Bolsonaro. Quem criou o Bolsonaro foi a Rede Globo. A Rede Globo, para tentar derrubar o PT, e ela conseguiu, para derrubar o PT, ela criou aquela situação, gente, tudo. Para vocês entenderem como o Bolsonaro surgiu e como o Bolsonaro virou isso que ele virou, vocês precisam entender que tudo foi por causa do pré-sal. O Brasil era um país que não tinha, assim, para o resto do mercado internacional, o Brasil estava naquela situação de não fede nem cheira. Quando o Brasil encontrou o pré-sal, os olhos das petroleiras se viraram para o Brasil e foi feita a proposta. Pré-sal é nosso, né, Brasil? Porque o Brasil virou e falou, não, pré-sal não é de vocês, o pré-sal é do povo brasileiro, da saúde e da educação. A partir daí, o Brasil começou a sofrer vários ataques. Obviamente, gente, quem tem ações em petroleiras tem ações em várias empresas que anunciam na Globo. Então a Globo se virou contra o governo do PT exatamente para desequilibrar o PT e trazer também aquele argumento de que a Petrobras é um problema para o Brasil. No momento que eles começaram esse argumento que a Petrobras era o problema para o Brasil, eles estavam criando um ambiente para eles venderem o pré-sal e para tirarem a Dilma do poder. Aí eles vieram dando pancada e a conversa era sempre corrupção. Porque como que você vai virar para um povo e falar, olha povo, nós vamos entregar a maior descoberta de petróleo dos últimos tempos para as petroleiras estrangeiras. O povo não aceitaria de forma alguma. Então, para o povo aceitar essa balela, o papo que foi feito foi que essas petroleiras estavam sendo roubadas e que todo o petróleo que foi encontrado estava sendo roubado. Foi aí que surgiu o Bolsonaro, porque como se roubava tudo, surgiu um cara que falava contra o roubo.
né? O cara da Val do Açaí, o cara que o irmão era funcionário fantasma, o cara lá do dinheiro da Friboi que entrou na conta, esse cara surgiu como sendo a solução contra a corrupção. E outra coisa, eles precisavam derrubar o governo do PT. Então eles começaram a trazer várias coisas do governo do PT, entre elas o mito do kit gay. A Globo, gente, foi a Globo que criou a crise econômica, a crise de confiabilidade. Foi a Globo e o PSDB que criaram essa desgraça que a gente está vivendo hoje e automaticamente, junto com essa desgraça, veio o Bolsonaro. Aí, quando hoje eles percebem que perderam o controle da situação e podem ridicularizar o Brasil, colocando o Brasil aí numa situação internacional visto como um país governado por Bolsonaro, é bizarro, mas foram eles. A Madonna entrou na campanha dele não, né? Jorge Paulo, Boulos e Haddad podiam denunciar a Rede Globo. Eu não sei se é válido fazer uma coisa dessa, porque eles têm muita coisa para falar de política, Jorge Paulo. O garotinho até usou um tempo para denunciar a Globo na campanha passada, a Luciana Genro também, também a própria Jandira Fegali fez uma coisa dessa também, muito legal, mas eu acho que nesse momento as pessoas estão tão preocupadas com propostas que não seria inteligente fazer uma coisa dessa. E a Globo já está sendo desmascarada. E a Globo está sendo desmascarada naturalmente. Laudre Brasil, deve ser Laudre Brasil. Léo, Haddad passando o primeiro turno, onde ele deve focar para conquistar mais votos no segundo turno? Apoios e caciques de outros partidos do Centrão ajudam ou atrapalham? Parece que essa galera já está toda com o Bolsonaro. Olha, gente, uma coisa é verdade. Tá bem difícil para o Haddad conseguir apoio, porque o Centrão quer liberalismo, o Centrão não quer investimento na população, o Centrão não quer o pobre no orçamento. Então tá bem difícil para conseguir apoio de políticos, mas se o Haddad ganhar sem o apoio desses políticos, em contrapartida, ele vai chegar numa situação que ele não vai ter dívidas de campanha. Isso é muito bom. O Bolsonaro já está todo encaracolado com esses políticos e isso é uma fragilidade do Bolsonaro no segundo turno. No momento em que toda a corrupção brasileira está apoiando o Bolsonaro, todo golpe está apoiando o Bolsonaro, todo problema político do Brasil está apoiando o Bolsonaro, a gente já começa a ter as fragilidades do Bolsonaro para mostrar. Fala, olha, como que ele vai pagar esse apoio? Você acha mesmo que ele vai acabar com a politicagem? Se a politicagem já está durante a campanha? São fragilidades interessantíssimas para serem apoiadas. Eu acho que, nesse momento, todo apoio é bem-vindo, Laudre, claro, mas eu acho meio pouco provável do Haddad conseguir apoio de políticos do Centrão, porque os políticos do Centrão, a proposta deles é fim da aposentadoria, piorar ainda mais os direitos trabalhistas, e a proposta do Haddad é completamente diferente. Só a proposta que o Haddad fez hoje, que eu achei muito interessante, de falar que vai trabalhar sim na retomada do pré-sal, eu acho que só isso aí já tira o Centrão dele. Helder Flameia, boa noite. O 247 soltou outra pesquisa com números melhores. Você confirma? O brasileiro não tem ideia que o pré-sal deixaria o Brasil em igualdade de reservas com a Arábia Saudita. Sou funcionário da BR embarcado, Léo. Helder, muito obrigado, muito importante a sua informação de você ter falado que é funcionário da BR, até porque de vez em quando eu vou aproveitar a sua presença constante aqui na live para te fazer perguntas, para a gente poder levar informações para as pessoas, isso é muito bom. Eu acho que as pesquisas mais confiáveis são as pesquisas não Ibope e não Datafolha. Isso porque se você pega o Ibope da campanha passada, ele mostrava o Aécio Neves vencendo com 10 pontos de diferença e o Aécio Neves perdeu. Então eu acho que são pesquisas que hoje já estão alinhadas com o Bolsonaro e a gente não sabe por quê. Porque numa situação em que perdemos o poder judiciário, já estão controlados pelos militares, pode ser que as urnas realmente sejam fraudadas, eu não duvido de mais nada. E essas pesquisas podem estar vindo aí simplesmente para poder assinar embaixo da fraude das urnas. Não duvidem, porque a gente está vivendo uma situação bem complexa. Mas a pesquisa que eu acredito, o que eu acredito que está acontecendo hoje é empate técnico na vida real. Eu acredito no empate técnico e eu ainda acho possível que nas urnas o Haddad
no primeiro turno já esteja em primeiro lugar. Eu acho possível, essa é a expectativa que eu tenho, principalmente agora, nessa reta final que as pessoas começam a perceber, por exemplo, a dificuldade do Ciro chegar em segundo turno, as pessoas já começam a pensar, olha, a gente precisa reforçar o Haddad. Imagino eu, mas isso tudo não são coisas que eu estou falando que vão acontecer, mas são estratégias que acontecem na própria cabeça das pessoas. A pessoa pensa, olha, gente, realmente eu não posso deixar o Bolsonaro vencer no Brasil, não. Então eu preciso ir de Haddad, que o Haddad está na frente. Carlos Alberto Vilarinho Amaral, Léo e Jennifer. Hoje o Daciolo estava na Rede Brasil sendo entrevistado pelo Hermano Hering. Ele estava até bem nas respostas. Não é tão ruim assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Carlos Alberto, eu nunca falei mal do Daciolo aqui e eu vou te falar com toda a sinceridade, com todo o discurso político que o Daciolo faz misturado com religião, eu falo, o Daciolo é uma pessoa que apesar dele propor um liberalismo e apesar dele criticar muito o PT, que tem pessoas que acabam ficando com raiva do candidato por ele criticar o PT. Apesar das críticas que ele faz ao PT, ele traz propostas que têm fundamento na academia, por exemplo, de economia, tem fundamento na academia de ciências políticas, o que significa que o Daciolo tem coerência. Se as propostas dele são as melhores para o Brasil, eu acho que não, mas as propostas dele são coerentes. Até a fé dele é coerente. O que não é coerente são as propostas econômicas do Bolsonaro, que não fazem sentido nenhum com nenhuma escola de economia. A fé do Bolsonaro, que propõe tortura, que propõe resolver tudo na bala. Com o cristianismo, ele se diz cristão. Ou seja, enquanto o Daciolo é uma pessoa muito centrada naquilo que ele acredita, o Bolsonaro é uma pessoa que fica pulando de um lado para o outro. O Bolsonaro elogiou o Lula para não perder votos no Nordeste. Então, assim, elogiou não, falou que a prisão do Lula, que ele acha um absurdo, que ele não concorda, alguma coisa assim. Enfim, ele é um cara totalmente incoerente, totalmente sabonete, ele pula para um lado para o outro, ele votava em uma coisa no momento da votação lá no Congresso, depois falava mal com os seguidores dele, então é uma pessoa completamente sem coerência. Já o Daciolo pode ser, inclusive, o caminho. O Daciolo pode ser o caminho, inclusive, para a gente derrubar o Bolsonaro. Por quê? No segundo turno, a gente pode conseguir fazer o eleitor do Bolsonaro ler e escutar o Daciolo. Apesar de ser bem difícil a gente fazer o eleitor do Bolsonaro radical escutar o Haddad. E o Daciolo chama atenção exatamente pelo fato do Haddad, do Bolsonaro, ter fechado com maçonaria, enfim. O Daciolo chama atenção a respeito do Bolsonaro. Carlos Alberto Alves dos Santos Carlão. Boa noite, Léo. Gostaria que você comentasse sobre a importância da militância do PT para a eleição do Haddad. Vou falar isso sim, eu tenho falado muito isso. E como o Bozo vai se virar com relação a militantes. Vou falar sim, muito importante isso, tá, Carlão? Zuleide Nunes Andrade. Boa noite, Léo. Não assisti o debate, o coração não está aguentando. 61, é muito tempo. Em ordem decrescente, quem se saiu melhor? Olha, Zuleide, hoje foi um debate que eu diria que as pessoas mostraram propostas e não foi um debate destrutivo. Eu vou tirar dois personagens que para mim são inúteis na política brasileira, Álvaro Dias e Marina Silva. Então, se a gente pega Álvaro Dias e Marina Silva e joga fora, todos os outros apresentaram as suas propostas. Por exemplo, o Alckmin e o Meirelles fizeram propostas extremamente liberais. São coisas que eu não acredito que vão fazer o bem para a população maior do Brasil, que é a população mais humilde. Já tanto o Ciro Gomes como o Boulos, como o Haddad, fizeram propostas progressistas. São propostas importantes para o Brasil. O Haddad teve a oportunidade, inclusive, de falar da Operação Lava Jato. Foi um presente que o Álvaro Dias deu para ele. A Marina Silva também tentou prejudicar o Haddad, falando com aquela ladainha dela. Ele também se saiu muito bem e aproveitou. E aproveitou muito bem a colocação. Então, digamos que... A Marina Silva, no final, também falou, agradeça a Deus por ter participado do debate. A Marina Silva não existe na política brasileira. Ela já se entregou que perdi. Deixa eu agradecer aqui. Everson Brito, Léo, fale mais sobre o apoio dos pastores a um fascista, contrariando todas as leis pregadas por Cristo
como amor ao próximo. Por exemplo, será que Bolsonaro é cristão verdadeiro? Não, o Bolsonaro é um anticristo. Muito obrigado, Maria Aparecida da Silva, que mandou um super chat. Se eu for falar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, a voz vai acabar. Obrigado de coração, Marião. É aquele super chat realmente que ajuda no crescimento dos canais. As urnas eletrônicas não estão conectadas com a internet. Não tem como. Esse é o ponto, né, que o colega trouxe. Não é tão fácil assim. O que a gente pode imaginar é que numa estrutura de poder, não é o hacker, é que essas urnas sejam fraudadas pela estrutura de poder, pelo próprio TSE, porque hoje a gente vê um TSE totalmente alinhado com o golpe. E essa questão, eu tenho falado muito, tá, Everson Brito? Deixa eu ver o Eder Flamengo. Léo, acho que Ciro pegou mais leve, estou certo? Léo, temos que exigir depois da nossa vitória, é claro, exigir que PT e PSOL parem de se bicar e que dê as mãos pelo futuro do país. Quero ver o Boulos no governo Haddad. Isso é bem possível, porque não era do PSOL? Não, é PCdoB. O Boulos, ele é muito mais coerente nessa ideia de união do que algumas outras lideranças do PSOL. Então eu vejo o Boulos no governo Haddad já. O partido PSOL eu não sei, porque o partido PSOL tem algumas pessoas lá dentro que acham que são os esquerdas cheirosinhos. Aí eles ficam nessa de, que tem que ser uma esquerda limpinha, uma esquerda cheirosinha, e isso acaba atrapalhando, porque olha, gente, sem união não tem governo, isso é a realidade. Não adianta nada o cara ficar num puritanismo, deixa que não misturo, e no final das contas não consegue governar e não consegue fazer o bem pelo Brasil. Eu tenho um professor de direito que ele falou uma coisa para mim que vocês vão ficar impressionados. O ponto de vista dele, depois que ele falou o ponto de vista dele, eu falei, gente, é muito coerente o que ele fala. Ele virou para mim e falou assim, Léo, hoje eu culpo a Dilma por não ter aceito a pressão do Eduardo Cunha. Eu falei, não, mas a Dilma foi honesta, ela não aceitou se vender ao Eduardo Cunha. Aí ele falou comigo da seguinte forma, olha, quando você está vivendo uma situação podre como o governo brasileiro, você tem que saber negociar para fazer o melhor para a sua população. Quando ela, na firmeza de honestidade dela, não aceitou a proposta indecorosa do Eduardo Cunha, ela colocou o Brasil na situação que a gente está vivendo hoje. Olha só para você ter uma ideia de como que a gente tem, às vezes, a gente não tem maturidade para imaginar as dificuldades que as pessoas passam. A pessoa pode estar numa situação que ela quer ser a mais honesta do mundo, mas ela está num corvil de cobras. Às vezes, para ela conseguir tirar um pouquinho para a população que ela representa, ela precisa de fazer concessões pesadíssimas. A Dilma caiu porque ela não aceitou salvar o Eduardo Cunha na Câmara. Ela não aceitou isso. Fazer negociata com os deputados para salvarem o Eduardo Cunha na Câmara. Mas, se ela tivesse salvo o Eduardo Cunha, ele não estava preso. Era um corrupto na Câmara, mas vários brasileiros que hoje já estão aí numa situação de miséria por causa da entrada do Temer no poder poderiam estar melhores. Então são coisas que são pesadas de serem até faladas quando a gente imagina que a gente tem que negociar até com a corrupção, mas eu falo isso porque algumas pessoas não entenderam que, infelizmente, num país corrupto, onde a população não é forte o suficiente para bater de frente e realmente destruir a corrupção, esse papinho, Álvaro Dias ou Bolsonaro, de que vai acabar com a corrupção, é o mesmo papo do Aécio Neves, que vai acabar com a corrupção. E numa situação em que a corrupção é mais poderosa que a honestidade, o máximo que você consegue, o mais próximo que você consegue de chegar, de acabar com a corrupção, é negociar com a corrupção, para a corrupção deixar um pouquinho para o povo. E não é esse papinho aí lúdico, esse papinho bonito de acabar com a corrupção. Muito obrigado, Ian Narley. Eu não entendi. Peixinhos nadando, ambulância. Porque acabou. Golpe. Eu sei que aqui acabou com a saúde, acabou com a segurança pública. Marina Silva acabou com o meio ambiente. E aqui na frente aqui tem o governo Marina Silva. O meio ambiente. Aqui tem o meio ambiente. Eu falei do Éder. Muito obrigado. Olha, as urnas eletrônicas, a ideia, Maria Aparecida, eu até te falei. A ideia que eu tenho das urnas eletrônicas é que elas possam vir fraudadas. E um colega que pediu antes para falar sobre a questão... Cabo da Ciolo. O que eu falei? Ele está tendo um discurso muito bom que as pessoas... Sim, eu falei sobre isso, mas é porque teve um colega que falou sobre a importância da gente alertar os pastores, e eu tenho falado muito a respeito disso, tá, gente? Quando a gente pensa nessa situação aí de pastores,
evangélicos apoiarem o Bolsonaro porque o comando lá de cima mandou, a gente precisa orientar as pessoas das igrejas evangélicas o que o Bolsonaro realmente representa e orientar esses pastores também. Se o Bolsonaro realmente for eleito e fizer medidas como acabar com o 13º, acabar com o FGTS, acabar com adicional de férias, tudo isso vai implicar em menos dízimo. E um pastor que se sujeita a apoiar o Bolsonaro porque o comando lá de cima mandou, é um pastor que está lá só pelo dinheiro. Ele não tem a mínima dignidade de querer pregar para os fiéis e querer fazer o bem dos fiéis. Um pastor que assumiu a campanha do Bolsonaro, ele está na igreja só por dinheiro. Então a única forma de você conversar com esse tipo de pastor é falar com ele como que ele vai perder dinheiro. Não tentem falar, olha, o pastor que assumiu a campanha do Bolsonaro, ele é um pastor anticristo. Se o pastor assumiu a campanha do Bolsonaro, não adianta você chegar perto desse pastor e falar que o Bolsonaro... Não adianta moralismo religioso, esse cara não tá nem aí para isso. Se o cara assumiu a campanha do Bolsonaro, ele assumiu a campanha do Bolsonaro por dinheiro, por causa do comando lá de cima. Ele não tem absolutamente nenhum caráter cristão. Ele é um mau caráter, ele é um pastor que está ali pensando no futuro dele, só pensando no dinheiro. Então como que você conversa com esse pastor? Olha, você já parou para pensar que do 13º sai parte do dízimo? Você já parou para pensar que quando o cara ganha o adicional de férias, ele dá mais ofertas? Você já parou para pensar que todas essas diminuições do salário do trabalhador, você já parou para pensar que se realmente o Paulo Guedes colocar 20% de impostos para os trabalhadores mais pobres, é 20% a menos de dízimo? Então, o pastor que assumiu a campanha Bolsonaro, a única conversa com ele é dinheiro. Ele não pensa em absolutamente nada diferente de dinheiro, é só dinheiro e já está sonhando em comprar um jatinho, está sonhando em virar de Macedo. Então, qual que é a forma de conversar com esse cara? Como que ele vai perder dinheiro com o Bolsonaro? Então isso é importante. Se o pastor assumiu a campanha do Bolsonaro, esse cara não tem caráter religioso nenhum. O cara está pensando só no dinheiro. Explica para ele como que o Bolsonaro vai fazer ele perder dinheiro. Ele só pensa no dinheiro. Como? Se o Paulo Guedes, para poder liberar os impostos dos ricos, vai colocar tributo nos impostos, vai colocar 20% de impostos no pobre, esse pastor vai perder praticamente 20% de dízimo, porque todo o fiel dele vai pagar 20% de impostos. Agora não é só isso não. No momento em que a pessoa tem menos poder de compra, essa pessoa não consegue mais dar ofertas. Então esse pastor vai perder de duas formas. Ele vai de 3 formas, 4 formas. Vamos pensar. O adicional de férias, que era 1/3 a mais no pagamento de férias do trabalhador, que aumentava a quantidade de ofertas e aumenta o dízimo, vai cair. Além desse adicional, as férias, né, o 13º, que é um salário a mais que o trabalhador ganha no final do ano, é um dízimo a menos que o cara vai receber. E sem contar que tem muita gente que recebe o 13º porque tem um dinheiro a mais da oferta, ou seja, ele perde aí também. E nessa brincadeira, o dízimo cai, as ofertas caem, a igreja arrecada muito menos. As igrejas lá do topo não estão preocupadas porque elas fecharam diretamente com a estrutura de poder que está financiando o Bolsonaro. Mas as igrejas pequenas vão perder dízimo. Então você, pastor, você mesmo, safadão, que está aí na igreja fazendo de conta que acredita em Deus, carrega uma Bíblia debaixo do braço, fica fazendo... Eu sei quem você é, não tenta me enganar não. Com seus fiéis você pode falar que você está aí por causa de Jesus, que você quer pregar, você pode dar glória a Deus, paz de Cristo, faz o que você quiser. A mim você não engana, o negócio seu é dinheiro, fica esperto. Você pode até abraçar a campanha do Bolsonaro achando que você está sendo anti-PT, mas quando tem Bolsa Família, vira dízimo, tá bom? Quando a economia bomba, vira dízimo. Agora, tirou 13º, perde dízimo. Tirou adicional de férias, perde dízimo. Colocou 20% de imposto no salário do trabalhador mais pobre, perde dízimo. Presta atenção em quem são os seus fiéis, qual que é a renda dos seus fiéis e fica esperto, meu irmão, fica esperto. Você está entrando numa aí, achando que você está
apoiando a igreja lá do topo, achando que você vai ganhar coisa. Vai não, você vai perder dízimo. E aquele sonho de ter o jatinho, aquele sonho de se comprar uma fazenda igual o Valdomiro, não vai rolar. Muito obrigado, Helder Flameyer. Léo, não sei você, mas eu tenho imaginar a sensação do Lula de dentro da cela no dia 1º de janeiro de 2019, assistindo pela Rede Golpe o Haddad subir a rampa do Planalto e receber a faixa presidencial nas mãos da presidente Dilma. Olha, Helder, o que eu imagino que vai acontecer, com toda sinceridade, é assim que acabarem as eleições, o Lula já vai sair, porque já não tem mais função manter o Lula preso, sendo que ele foi preso só para não participar das eleições. Então eu já imagino o Lula livre realmente, e não é o Lula livre, só o grito de Lula livre, o Lula realmente livre logo após as eleições. Aí eles vão julgar o mérito do julgamento em segunda instância, da prisão em segunda instância, acabou, não tem mais prisão em segunda instância, não pode prender mais ninguém do PSDB, mas solta o Lula. É só por causa das eleições. A prisão é puramente política. Se o Haddad vencer, não adiantou a prisão política, podem liberar o Lula. Se o Bolsonaro vencer, eles podem manter ele preso, igual eles estão fazendo na Argentina, por causa da crise muito grande, para evitar que o povo grite por um governo de esquerda, eles estão tentando prender os governantes de esquerda na Argentina. Pode ser que se o Bolsonaro vencer no Brasil, eles mantenham o Lula preso exatamente para evitar que o povo implore pela volta do Lula. Mas se o Haddad sendo eleito, não tem por que manter o Lula preso, não atingiu o objetivo que era puramente político. E eu vou agradecer vocês, pessoal, pela super audiência da madrugada. Eu tô pensando seriamente em fazer as lives aqui de madrugada, porque de madrugada bomba muito, agora que eu tô percebendo. Vou agradecer muito de coração. E hoje eu cometi uma falha muito grave, que eu vou pedir desculpas, que eu não coloquei para gravar, porque foi tudo muito corrido. Como eu não coloquei para gravar, eu não vou conseguir colocar a reprise. Mas como tem pessoas aí que gostam de bater o papo durante a transmissão, eu vou ver se eu coloco aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui gravado. Vou colocar a reprise do programa de ontem, só para vocês que quiserem continuar batendo papo aí, continuarem batendo papo, porque hoje eu esqueci de colocar para gravar. Então, muito obrigado, colocando agora a reprise do programa de ontem. E até amanhã, às 5 da tarde, eu estou no Léo ao Quadrado no Brasil 247. Queria pedir você que estiver assistindo aí e ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, que se inscreva, por favor. Tchau, é só o tempo da claquete. Tchau, gente, até mais. Tchauzinho da Jennifer também. Tempo da claquete. Não, hoje nem preciso de claquete, que é o programa